E comentando um pouco sobre essa questão do sumiço do Bolsonaro, a pauta anterior que a gente estava tratando das manifestações, a gente até exibiu um VT mostrando um pouquinho todas as manifestações que ainda acontecem, num menor volume, mas ainda acontecem, e também o pedido do próprio Alexandre de Moraes de investigar e a multa que 40 pessoas já tomaram. Zoe Martínez, começa você. Bom, sobre a pauta anterior que estavam falando do silêncio do Bolsonaro, do seu sumiço. Olha, o Bolsonaro, ele chegou muito longe na política e não foi à toa, foi sempre seguindo seus instintos. Se ele está quieto agora, ele sabe, porque eu confio no silêncio dele. Os 4 anos de governo do Bolsonaro, ele fez o que cabia a ele. Ele entregou o país, apesar de toda a perseguição que sofreu por parte da mídia, do judiciário, uma pandemia, uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mesmo com todos esses problemas e dificuldades para governar, ele conseguiu fazer um bom governo dentro dessas dificuldades. Entregou um país com deflação, um país com a gasolina mais barata, desemprego caindo. Então, a parte dele, a parte que cabia a ele, aos seus ministros aí, as pessoas mais técnicas do seu governo, ele fez. Agora, eu pergunto para o Paulo Matias, que quer ver um posicionamento do Bolsonaro. O que você quer que o Bolsonaro venha a público falar? Que ele critique a fala imbecil do cara que agora vai representar o Brasil no exterior? É isso que você quer que o Bolsonaro critique? Para quê? Para as manchetes dos jornais falar Bolsonaro volta à cena e quer briga, mas não quer pacificação, o Bolsonaro quer briga, quer ver as coisas pegando fogo. É isso. A mídia está com saudade disso, entendeu? Eles querem que o Bolsonaro venha a público para distorcer tudo que o homem fala e gerar aí venda de jornal, né? Dar aí audiência para o seu jornal. É isso que eles querem. O que o Bolsonaro... O que vocês querem que o Bolsonaro fale? Por mais que o Bolsonaro venha a público agora e fale alguma coisa, não vai mudar a besteira que esse homem falou. Entendeu? O sistema escolheu seu candidato. O sistema colocou esse homem agora na presidência. Por mais que o Bolsonaro fale coisa, não vai mudar. O Bolsonaro está terminando o governo, entregando o governo para o PT. Essa história de que os e vai falar e faz o quê, Figueiredo? Me diz, vai falar o quê? Nós estamos nessa situação muito por causa da inação do presidente Bolsonaro. Boa. Por exemplo, a mitificação dele, de que ele é correto nos seus instintos. O Figueiredo vai virar comunista, hein? E eu diria correto no seu... Não, ele errou em muitas coisas. Na comunicação dele, tem vários defeitos, tem muita coisa para ser melhorada, eu concordo. Claro. Mas ele se tornou presidente da República, com o jeito dele, entendeu? Com as falhas e tudo. Pelo jeito dele, ele vai entregar o Brasil ao PT. Ô, Figueiredo, você sugere que ele faça o quê, Figueiredo? Tá correndo risco de ser preso ano que vem. Você quer que faça o quê? Preso porque... Me diz, se ele contestar, vamos falar com um antidemocrático. Ele tá com as mãos atadas. É a minha visão. Você pode ter a visão tua. O que o Bolsonaro diz? Soldado que vai pra guerra com medo de morrer, o quê? Ô, Figueiredo, muito mais importante do que um posicionamento do Bolsonaro agora, eu acho as pessoas prestando solidariedade a ele na rua. Que solidariedade. As pessoas estão nas ruas. Mas ele não tá doente. Ele não tá doente. Calma. Nós estamos ao vivo, só um minuto. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 11h02 e o pau tá torando por aqui de um jeito que eu nunca imaginei que aconteceria. Pois é, eu tô um pouco bugada hoje. Exatamente. Por favor, só para contextualizar, porque tem uma galera que chegou agora. Tá entendendo. Eu também quero uma galera que chegou agora, Cubaninha, que não tá entendendo. A gente tá repercutindo aqui. Ele falou muito, eu quero falar também, calma. Calma, meus amores, todo mundo vai poder falar aqui. Eu só quero falar para você que por um acaso chegou agora. Nós estamos aqui no Morning Show discutindo um pouco esse inquérito que foi aberto pela Polícia Federal para apurar as condutas dos manifestantes e também do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Além disso, estamos falando também sobre esse sumiço de Jair Bolsonaro, e Paulo Figueiredo e Zoe estão numa treta, certo? Há uma treta. Não, eles discordância. Há uma discordância. Eu acho que quem pode dar um recado hoje é o povo brasileiro.
Eu acho que quem tem poder para isso, todo poder emana do povo, Figueiredo. Então, infelizmente, eu vejo que o Bolsonaro, eu vejo que os deputados da base estão de mãos atadas, estão fazendo aí nos bastidores o que podem fazer, mas hoje eu vejo realmente que uma mudança significativa vem do povo. E não do Bolsonaro, não dos parlamentares. Parlamentares podem ser caçados. A gente não vive num Estado democrático de direito já há algum tempo, há alguns meses aí, há um ano, mais ou menos. E o Bolsonaro está correndo risco aí de ser preso, enfim, perseguição à família dele. Então, realmente, eu acho que é o povo que pode fazer alguma coisa. E o povo sabe disso. Tanto é que estão há mais de 10 dias nas ruas, embaixo de chuva, embaixo do sol. Estão aí dando o seu recado. Mas o Figueiredo... Sem uma mensagem. O Figueiredo, qualquer coisa que o Bolsonaro fale é mal interpretada. Eu vou ter que concordar com o Figueiredo. Tá, tudo bem. Eu só posso terminar meu comentário. Eu já falei desse assunto. Só para finalizar, Paulinho, peraí, vamos lá. O Figueiredo tinha falado desse assunto lá agora há pouco, antes do comercial, ninguém interrompeu. Eu queria terminar esse meu raciocínio e entrar nesse aqui da PRF. Por favor. Beleza, vamos lá então. Aí depois o Figueiredo me rebate, a gente continua a discussão e o Leo também tem a oportunidade dele falar. Bom. Eu acho que o PRF vale um capítulo à parte. A gente pode até voltar na PRF. Vamos. Peraí, então posso organizar a bagaça aqui? Segura o teu comentário sobre a PRF. Alguém mais quer falar alguma coisa dessa questão do Bolsonaro? Não, é rápido. Léo, é bem didático. Vamos lá, rapidinho. Tá? Rapidinho. É bem didático. Rapidinho. E por que eu vou ter que concordar com o Figueiredo? Assim, mesmo... Muito curto, tá? Por favor. Não, claro. Mesmo não sendo, evidentemente, eleitor de Jair Bolsonaro, eu entendo que ele, enquanto líder, enquanto uma liderança que teve mais de 58 milhões de votos, ele tem uma responsabilidade para com os seus eleitores. Até porque ele sempre quis tirar o dele da reta e muitos bolsonaristas sempre quiseram tirar o dele da reta no que tange a essas manifestações. Porém, essas pessoas que estão nas ruas são eleitores deles, o tem como liderança, o tem como principal porta-voz, o tem como principal ídolo, muitos deles, porque existe uma idolatração em torno de Jair Bolsonaro, uma idolatria em torno de Jair Bolsonaro, e o mínimo que ele poderia fazer nesse momento é dar uma resposta a essas pessoas. Então, a palavra é muito simples, ele se acovardou. E ele não precisava nem falar. Eu não iria tão longe. E ele não precisava nem falar, ele podia pelo menos trabalhar. Tudo bem que ele nunca foi muito achegado, basta ver a agenda dele. Quem é chegado dele, é Boulos, seu amigo. Ele nunca foi muito chegado. Esse trabalho, pode ter certeza. Não, trabalhadores, esse trabalho, é professor, esse trabalho. Agora, ele nunca foi muito chegado a trabalhar. Ele nunca foi muito chegado a trabalhar Jair Messias Bolsonaro. Mas agora era a oportunidade de ele poder trabalhar e dar uma resposta aos seus eleitores. Que eu acho que ele tem, assim como ele não deu uns agradecimentos devidos quando perdeu a eleição, quando foi derrotado, ele poderia fazer isso agora, demonstrar agora que ele realmente é um líder. É um momento muito delicado, onde as leis, a Constituição não são respeitados. Então o Bolsonaro tem que tomar muito cuidado com as palavras dele. É um momento delicado para o Brasil. E isso que o Leo quer que faça, que está torcendo para o Bolsonaro virar público, sabe para quê? Para a imprensa já cair matando. Para o Alexandre de Moraes, o STF, falar, ele está apoiando o golpe de Estado, ele está dando corda para esses manifestantes aí que estão pedindo intervenção militar. É um momento de cautela. Ele está estudando qual é a melhor forma de se posicionar. Esse é o meu ponto de vista e eu espero que não ser mais mal interpretado. Mas ele também não precisa se posicionar dia 28 de dezembro, né? Pode ser antes. Vamos lá, Paulinho, por favor. O tempo está correndo. Essa coisa de que deputado não pode fazer nada porque senão vai ser caçado, etc. Eu discordo. A Carla Zambelli está aqui nos Estados Unidos falando com todo mundo que ela pode falar, gritando o que está acontecendo no Brasil. A gente vai lá na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos, a gente vai trabalhar. Cadê a união dos deputados que não estão agindo? Eu não acho. Tem deputado eleito viajando, tem deputado eleito que não abre a boca para falar nada. Eu discordo. Eu acho que o momento, o povo não pode... Ninguém... Isso não dá. Estão usando ninguém pode exigir mais nada do povo. Um exemplo disso. Ninguém pode exigir mais nada do povo. O povo foi às ruas em todas as vezes que foi solicitado, foi às ruas em massa no 7 de setembro de 2021. Eu autorizo, o presidente faz alguma coisa, impeça essa escalada de autoritarismo que está acontecendo. Bolsonaro falou que não ia mais obedecer a ordem legal, que ia chamar Conselho da República, e o que ele fez? Cartinha de desculpa para o Michel Temer, assinada pelo Michel Temer, para o Alexandre de Moraes, né? Narrada escrita pelo Michel Temer. Aí agora, 7 de setembro, de novo, o povo foi às ruas maciçamente. O sistema eleitoral brasileiro podre,
O presidente Bolsonaro concorreu dentro do sistema eleitoral podre, quando esse momento que a gente está vivendo agora deveria ter acontecido antes das eleições. Esse momento de apresentação de confrontação. Ninguém, não vamos falar nada. Relatório das Forças Armadas no primeiro turno não veio. Momento de confrontação, pô, cadê? O que está acontecendo? Não, ninguém fez nada. Ninguém fez absolutamente nada. Não, porque a gente vai ganhar nas urnas. Vocês vão ganhar nas urnas? Num processo comandado pelo Alexandre de Moraes? Com essas urnas que estão aí, vulneráveis do jeito que estão? Não sei, não me parece uma boa ideia. Cheguei a falar isso publicamente. Aí agora, nesse momento, está todo mundo com medo de ser preso. E vocês acham que o medo de ser preso vai mudar alguma coisa? O Bolsonaro precisa fazer mais alguma coisa para ser preso? Vai ser preso de qualquer jeito. Os deputados que estão com medo de terem seus mandatos cassados, e falo isso para todos os deputados, que inclusive vários deles são meus amigos pessoais. Só lá para vocês, queridos. Ou vocês se movimentam para impedir o autoritarismo, ou vocês serão calados e caçados. Não dá para exigir mais nada do povo brasileiro. O povo brasileiro está nas ruas, o povo brasileiro está pedindo socorro, o povo brasileiro compareceu maciçamente às urnas. O povo brasileiro fez tudo o que podia ser feito. O que as pessoas querem mais do povo? Agora, claro, o que está faltando, o povo, para fazer, até para o povo fazer mais, o povo precisa de uma sinalização. Fazer mais em que direção? Ao mesmo tempo em que o presidente está calado, a transição está ocorrendo, normalmente. Ao mesmo tempo em que o presidente do partido do presidente não entrou até agora com um pedido de impugnação, você tem rumores, que eu não sei se são verdadeiros ou não, mas parece que tem um fundo de verdade, de que o PL já está negociando com o PT. Ou pelo menos uma ala do PL está negociando com o PT. Por que tudo isso está acontecendo? Por falta de liderança. Falta de liderança. Esse é o momento onde as pessoas querem saber o que fazer. Vender, né? O que fazer? A quantidade de pessoas que mandam mensagem para mim e fala assim, Paulo, e agora? O que é para eu fazer? Eu falo assim, desculpa, eu não sou líder político, eu sou jornalista. Eu não vou liderar movimento político, não entendo que não é esse o meu papel. O papel é dar voz ao povo. É só isso. É vocalizar o que o povo pensa. E Zoe, se eu pensar da mesma forma, eu sei que eu vou ser calado, eu estou esperando só. Eu sei que eu vou ser calado, eu sei que eu vou ser perseguido, já comecei a ser. E estou disposto a lutar, porque, de novo, eu também, Figueiredo. Essa tese. Mas é diferente da situação do Bolsonaro. O medo de morrer é covarde. A gente tem que estar disposto. Eu continuo falando, e eu sei que em algum momento eu vou ser calada também. Mas eu compreendo que a situação do Bolsonaro é mais delicada. Vamos voltar a falar um pouquinho do que nós estávamos falando agora sobre essa questão da investigação aí do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Léo, você quer começar essa, por favor? Começo, lógico. Vamos lá. Primeiro, a gente sabe que em diversos atos ao redor do país, manifestantes extrapolaram um pouco dos limites e não agiram estritamente de forma pacífica. Como um todo, as manifestações foram pacíficas, eu quero deixar isso bem claro, por mais que eu discorde do objeto que essas pessoas almejam, porém foi pacífica, mas em muitos lugares teve depredação de patrimônio público, teve pessoas atacando viaturas da Polícia Rodoviária Federal, teve uma série de questões. Então, nesse sentido, eu acredito que a Polícia Rodoviária Federal ela foi muito vítima durante esse período todo. Agora, no que tange as eleições e o processo eleitoral, é preciso entender quais são as consequências dessa atuação, especialmente desse diretor, no processo eleitoral e no do período eleitoral. Então, de forma bastante técnica, eu acredito que é preciso ser investigado. Caso haja comprovação ou alguma suspeita, ou ao menos algum indício de que existe algum motivo para penalizar esse diretor, que seja penalizado. Agora, ele precisa passar pelo devido processo legal e não por arbitrariedades, excessos ou achismos por parte de autoridades do judiciário brasileiro. Muito bem. Zoe, você gostaria de iniciar o seu comentário sobre esse assunto, por favor? Aconteceram algumas coisas esquisitas nesse segundo turno. Por exemplo, o Randolph, como de costume, e o seu partido foram lá no STF, dar uma choramingada. Em Brasília, os manifestantes ao Supremo Tribunal Federal que liberasse aí o transporte gratuito.
esse pedido do Randolph, como tantos outros, foi acatado, e aí teve essa questão aí do transporte público. Outra coisa bem estranha no segundo turno é que a Polícia Federal e a PRF foram impedidas de fazer o seu trabalho nas estradas aí. Nas eleições, a gente sabe que acontece muito essa questão de compra de voto, de carros passando nas estradas com dinheiro, né, que estão indo para outro lugar, dar o dinheiro aí que prometeram para o eleitor para votar em X candidato. Então, é trabalho da polícia, né, fazer esse trabalho, desempenhar esse trabalho nas rodovias durante a eleição. Bom, no dia da eleição foi proibido, eles foram proibidos de fazer isso, a mando do TSE, o TSE mandou. São coisas estranhas que acredito que valem, assim como eu, outros brasileiros, acreditam que vale investigação. Só que todo mundo é suspeito, todo mundo pode ser investigado no Brasil, menos os todo-poderosos. Então, Alexandre de Moraes, Barroso e os outros membros aí da Suprema Corte não podem ser investigados, por mais que em alguns casos acham, em bastante casos, acham de forma, no mínimo, suspeita, né? Tem algumas coisas a serem explicadas aí das decisões que eles tomam, mas eles não podem ser investigados. O resto pode ser investigado, menos os Supremos do Brasil. Estranho, né? Acredito que vale a pena levantar esses pontos aqui, não dá para deixar morrer essas coisas estranhas que aconteceram nessa eleição e que em outras eleições passadas não aconteceu, não foram colocadas em prática. Estranho. Paulinho, você acha que esse diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal vai em cana? O que é uma inversão dos tempos, né? Essa Polícia Rodoviária Federal é a mais efetiva da história do Brasil. Recordista em apreensão de drogas, recordista em aumentar a segurança nas estradas, que é o papel da Polícia Rodoviária Federal. E, no entanto, não é? Olha o Brasil que a gente está vivendo. Olha o Brasil que a gente está vivendo. O recordista de apreensão de drogas é investigado por uma ordem. Eu não vou nem falar do passado do Alexandre de Moraes. Eu nem vou falar sobre o fato também do histórico do cara que vai ser o presidente eleito, né? Mas aqueles que deveriam estar sendo exaltados estão sendo humilhados, e aqueles que deveriam estar sendo humilhados estão sendo exaltados. Essa é a inversão, esse é o princípio do Brasil que nós vamos viver. Esse é o princípio. Assim, é uma inversão completa. É uma inversão completa. Vai ser investigado pelo quê? Reparem, ser investigado, qual o objetivo dessas ações? Tem algum crime que possam achar dele? Claro que não. É evidente que não. O objetivo é simplesmente, é uma forma mafiosa de ação. O objetivo é simplesmente amedrontar. É terror psicológico, é tortura psicológica. A tentativa de gerar o tal do chilling effect, né? O nosso querido Fernando Conrado sempre fala sobre isso. O chilling effect, o efeito onde você pega um cara para dar de exemplo, para todo mundo ficar com medo. E aí funciona, você vê. A Zoe estava falando aqui agora. Não, o presidente Bolsonaro não pode agir, porque senão os deputados não podem agir, porque senão você consegue botar todo mundo com medo. Jornalistas pegaram a cabeça do Alan dos Santos, enfiaram num spike, né? Não sei como é que se chama, como é que chama o spike em português? Num palitão, espeto, obrigado. Enfiaram a cabeça do Alan dos Santos num espeto e botaram na porta do castelo. E aí todo mundo que é jornalista fala assim, opa, pô, se eu falar muito eu vou acabar que nem o Alan dos Santos. Eles vão pegando as cabeças e vão colocando um espeto na porta do castelo. É o chilling effect. Agora estão querendo pegaram a cabeça do Marcos Sintra e botaram no espeto na porta do castelo. Marcos Sintra, gente. Eu acho isso quase engraçado. E eles vão pegando um por um e vão botando na porta do castelo. E com isso, eles esperam as ameaças. O Alexandre de Moraes faz ameaças públicas. Essa nota que a gente vai falar das Forças Armadas é uma resposta às ameaças que o Alexandre tem feito. Posso trazer